boa noite, né? Vamos conversar sobre o Estatuto da Microempresa. Hoje, 25 de março, né? A gente deseja boa noite a todos, mas em 25 de março de 2020, mas estamos hoje vivendo um período de guerra. Então, antes de eu conversar sobre o Estatuto da Microempresa, é importante, vamos manter a paz, vamos manter o amor nos corações, tratar as pessoas com educação, que se Deus quiser, isso vai ser resolvido, vai se resolver. Estamos num período de guerra, pandemia, combate a um inimigo invisível. Então tenham paciência e paz, que se Deus quiser as coisas vão se resolver. Vamos conversar sobre microempresa. Por que conversar? Tem algumas coisas que ficam um pouco maçantes, mas procura entender esse Estatuto da Microempresa, né, que é uma lei complementar, a Lei Complementar 123, que por sinal, né, percebam, tem uma legislação formada por lei complementar que já foi alterada várias vezes por outras leis complementares, tá? Mas ela nunca deixará, claro, de ser a Lei Complementar 123. E outro detalhe, quando a gente vem por exemplo, por edital, né, do concurso, ou do exame da ordem, por edital do exame da ordem, olha o que acontece, né? Ele fala assim, né, de maneira bem superficial, né, como se quisesse somente os conceitos, como se não quisesse, né, detalhes mínimos, né, da Lei Complementar 123, como, por exemplo, que tipo de sociedades empresariais, sociedade de pessoas, poderá ser enquadrada como micro ou pequeno ou empresa de pequeno porte, né? Esse edital é do 23º, mas creio que seja basicamente a mesma coisa, né, os outros editais. Esse Estatuto da Microempresa não vem tratar somente do Simples Nacional, né? Aí a gente já chama um alerta para contadores ou administradores que se utilizam dessa legislação, a Lei Complementar 123, que inclusive deve ser terem mais prática do que eu, que inclusive podem ter até mais prática do que eu. Aí o que acontece? O Estatuto da Microempresa não é só sobre o Simples Nacional, não é sobre dar nova espécie de empresário, porque lembramos que espécies de empresário não são nenhum desses três. Espécies de empresário são as sociedades empresariais, a EIRELI ou EIRELI, e o empresário individual, só esses três. Professor, mas tem a sociedade comandita, a sociedade por ações limitada. Pois essas são espécies de sociedades empresariais, tá? Correto? Aí o que acontece? Percebam, a gente está falando de enquadrar o empresário como um desses três, tá? Calma, que a gente já esclarece, mas a primeira coisa a primeira coisa foi simples. A segunda coisa é que isso não são pessoas, não são tipo de personalidade, tá? Vamos para o que diz a Constituição. A Constituição diz não somente isso, mas diz também que não somente sobre a legislação tributária, mas também sobre a legislação tributária, que haverá normas gerais sobre legislação tributária. Sempre quando a Constituição fala de legislação infraconstitucional que vá tratar de algumas coisas tributárias, por exemplo, normas gerais, exige-se na Constituição lei complementar, essa espécie normativa. Então, claro e evidente que qualquer outra alteração advinda na Lei Complementar 123 também será uma lei complementar, beleza? Agora percebam bem, olha o que a Constituição vai falar. Ela vai dar a possibilidade de um tratamento diferenciado. É como se ela dissesse, cara, tu trata esse de um jeito e esse de outro jeito. Essa pessoa de um jeito e essa outra pessoa de outro jeito. Como, né, tratamento igual a todos, né, homens e mulheres e tal, que diz a Constituição,
em alguns momentos, a Constituição vai dizer mais o que a gente costuma conceituar como instituto, a isonomia material. A Constituição vai dar possibilidade, em várias oportunidades, de dizer que vão ser tratados de maneira diferente os diferentes, ou de maneira desigual os desiguais, dentro da medida das suas desigualdades. Isso é o princípio da isonomia. E aqui é um exemplo concreto do princípio da isonomia. O que acontece? Digamos que a Ambev, que é uma sociedade, esses aí são os erros de gravação, né? Eu construí isso aqui e tal, agora, recentemente, aí ficou bacana para eu gravar um vídeo. O primeiro vídeo que eu gravo aqui, antes eu gravava dentro do meu quarto, aí eu fui expulso de dentro do meu quarto, né, pelo meu filho, aí eu vim pra cá, tá aqui o meu filho, não sei se dá pra aparecer. Aí eu vim pra cá e construí isso aqui, né? A gente tá conversando, tá? Agora só cortar um pouco o clima, sabe? Tá o clima de chato de aula, né? Então, aí vocês podem escutar de repente alguns barulhos que não são típicos de um estúdio de gravação. Não é um estúdio de gravação isso aqui, né? Inclusive isso aqui era o painel da minha TV. Eu tirei a TV, botei na parede para tirar um pouco da poeira dentro do quarto e observe, isso aqui é um painel que eu mandei o cara cortar e aí eu comprei só isso aqui e furei. Aí baratinho. Faça um cantinho para você, né? Estou dizendo isso, faça um cantinho para você, só para você ficar só estudando, num horário mais adequado, claro, e para de repente escutar um vídeo aula, né? No YouTube tem várias aí grátis, tá? Se eu estou falando muito, ó uma dica, né? Só para cortar o clima de aula, né? Ó uma dica. O que acontece? Às vezes a gente pode correr no vídeo. Você que não sabe, né? Já assistiu a aula, não precisa, por exemplo, eu já sou um contador, já sei muito sobre essa legislação, só preciso saber algumas coisas. Olha, discussão que eu adoro, é isso que eu estou falando. Vamos se unir, gente, vamos ser Lula e Bolsonaro, né? Os dois segurando a mão, falando pro bem do Brasil, né? Com certeza isso deve acontecer, ou não. Ó, clica aqui, né? Nesse opa. Deixa eu só pular esse anúncio chato que eu não pago, claro. Vou pro YouTube. O que acontece? A gente pode dar uma acelerada bem aqui, ó. Velocidade de reprodução, põe lá no nível 1,5, 2, sei lá. Não é o nível que você. Não é o seu nível, não, é por causa que a velocidade, nível da velocidade. Tratamento diferenciado, isonomia, né? Isso é isonomia, a Constituição permitiu, né? E aí a gente vai se deparar com a situação, por exemplo, de uma cervejaria, que a gente pode botar aqui, né? Essa cervejaria, Ambev S.A., a Ambev S.A., né? Não se enquadrar no Simples Nacional, né? Já mostro isso para vocês, não se enquadrar no Simples Nacional, mas por quê? Porque ela tem uma alta produtividade, ações na bolsa, uma receita bruta gigantesca, né? É uma sociedade anônima, né? E por conta disso, a legislação infraconstitucional, ela entendeu que ela não necessitaria desse tratamento diferenciado. Quem pode necessitar é, digamos, uma cervejaria artesanal, né? Uma empresa de cerveja que produz cerveja artesanal, né? No fundo de quintal, né? Claro, dentro das normas de vigilância sanitária e tudo. Uma empresa pequena, né? Que não é um conceito que é dado pela legislação, mas está enquadrada dentro da microempresa. E para quê? Para poder ela ter alguma competitividade com uma cerveja da Ambev, né? No preço, né? E aí, já que ela vai ter um tratamento diferenciado, por exemplo, tributário, previdenciário, trabalhista, aí então ela pode botar um preço mais justo para poder competir contra uma cerveja da Ambev.
né? Esse é o significado da isonomia. Esse é o propósito, a finalidade dessa legislação. Tratamento diferenciado, isonomia, tentar trazer o menos competitivo no mercado para na mesma competitividade do que tem maior competitividade por produzir mais, ou por vender mais, ou por ser maior no que diz respeito ao estabelecimento empresarial dele. Aí o que acontece? Outro detalhe importante que a gente precisa trazer. A gente está falando de tributário, né? Mas não é somente regime tributário diferenciado. É também um regime previdenciário diferenciado. É também um regime trabalhista diferenciado para esses que são enquadrados como ME, como EPP ou como MEI. Tá? O empresário, esses três espécies de empresário, eles irão se enquadrar dentro desses institutos da Lei Complementar 123, do Estatuto da Microempresa. Não é necessariamente, então, a gente dizer que ele será uma microempresa e pronto, a opção dele foi microempresa. Não, porque a gente tem a para poder competir. A microempresa, a empresa de pequeno porte e o MEI, que a gente vai chegar lá. E o MEI, o microempreendedor individual. Percebam essas siglas que vocês poderão ouvir, ou melhor, ler, né, no nome empresarial. Por quê? Vai ser uma obrigação constar no nome empresarial, né? Se ele for o empresário microempresa, a sigla ME. Se ele for empresa de pequeno porte, EPP. Se ele for microempreendedor individual, a sigla MEI, né? A gente está falando esse material que eu estou postando aqui, né? Ele está numa nuvem de Dropbox que eu vou jogar, né, nas descrições desse vídeo. Que, por sinal, esse vídeo você deve agora, obrigatoriamente, apertar naquele sinal OK, de beleza, de curtir ou de merda, né? Porque esse vídeo é somente para... E aí você pode dizer, não, mas é uma merda esse vídeo. Mas esse vídeo tem essa intenção de ser simples, né? A gente conversa coisas simples que alguém da graduação pode não saber e precisa saber quando se deparar uma questão de exame de ordem que ele mencione simplesmente que o cara esteja enquadrado como microempreendedor ou como MEI, né? Porque aí de cara você vai perceber que o cara vai ser uma pessoa física, empresário individual, né? Isso a gente responde em questões. Aí percebam sempre que eu também postarei, né, o nome empresarial. No nome empresarial, por exemplo, o nome empresarial do empresário individual será o nome dele acrescido, se ele quiser aditar de um nome conhecido, ou, por exemplo, comércio de bebidas, a atividade dele, né? E, consequentemente, aqui, ó, ao final do nome empresarial dele, ele acrescenta MEI, ou ME, ou EPP, a depender de qual ele esteja enquadrado, né? Como ele esteja enquadrado, né? Beleza. Apertar naquele sinal OK. Beleza. Ou de apagou a luz, não sei porquê. Mas acho que dá para enxergar bacana. Aí o que acontece? Esse nome empresarial, essa apostila também está na nuvem de Dropbox que eu compartilho aqui embaixo, né? E o que acontece? Ele, né, vai ser enquadrado, esses dois, como esses três empresários, como um desses três, ME, EPP ou MEI. Mas como eles vão ser queridos? A lei diz, né? Vou reforçar, não é personalidade que a gente está falando aqui. Não é um tipo ou uma espécie de empresário ME ou EPP. Na verdade, o empresário se enquadrará dentro de uma dessas, né, espécies de
microempresa, ou microempresa propriamente dita, ou empresa de pequeno porte, ou ME. Mas como? A lei vem e diz, ó, para efeitos e tal, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, sociedade empresária, sociedade simples, que não faz atividade empresarial, ela também pode ser enquadrada. A empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI ou EIRELI, o empresário individual, né? Então, destes aí, ó, 4 empresários. 1, 2, 3, 4. Sociedade simples não é empresário, né? É simples, e se fosse empresário, seria sociedade empresária. Aí, esses 3 empresários, né, eles poderão ser enquadrados como microempresa, ME, ou empresa de pequeno porte, EPP. Mais a sociedade simples. Percebam então um detalhe importante, que é importante você anotar aí. Não somente empresário será privilegiado ou terá o tratamento diferenciado dado pela lei complementar 123, né? Não é somente para empresários, né? Para não empresários, como por exemplo sociedade simples, também poderá haver o tratamento diferenciado tributário, previdenciário e trabalhista, porque é sobre isso que trata a legislação, lei complementar 123. Mas para eles se enquadrarem como microempresa, empresa de pequeno porte, a gente precisa verificar no ano calendário. Ano calendário é tipo, você, por exemplo, pessoa física e natural, está declarando seu imposto de renda agora. De que ano? Ano passado, 2019. Tudo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019. Esse é o ano calendário. Esse ano calendário é a receita bruta de até, igual ou inferior, ou seja, até 360 mil, né? Empresa de pequeno porte, acima disso, ou seja, 360 mil e 1 centavo, já se enquadrará como empresa de pequeno porte, mas até, ou seja, igual ou inferior a 4 milhões e 800, tá bom? Passou disso no ano calendário, por exemplo, no ano de 2019, ele perde a possibilidade de recolher, arrecadar os impostos por meio de um sistema único chamado Simples Nacional. Nada impede que no ano seguinte, desde que dentro desses valores, ele possa voltar ao sistema recolhendo, arrecadando por meio de um único boleto, vários tributos, né? E aí a gente entra aqui e mais um detalhe importante. Olha, eu falei que ele arrecada por meio de um boleto, para dar ênfase e você se fazer entender que não estamos falando que o Simples Nacional é um tributo, tá bom? Você que é contador pode interpretar como seja um tributo. Não, o tributo tem as espécies tributárias, você estuda lá no direito tributário, são 5, nenhuma dessas espécies é o Simples Nacional. O que faz o Simples Nacional é, na verdade, um sistema de arrecadação única para vários tributos, né? E que tributos são esses? A lei complementar vai dizer, né? E aí, se você tiver dúvidas, né? Tem um site Simples Nacional, e aí tem uns manuaizinhos aqui, perguntas e tal, e aí lá ele diz quais são os tributos que cada um tem que estar recolhendo por meio do Simples. Aí o que acontece? Então, o Simples Nacional não é um tributo, tá? É uma arrecadação. É arrecadação por meio de um sistema único de vários tributos. Por que eu estou dizendo isso? Porque no futuro vai que tem uma reforma tributária e diga agora que vamos criar um imposto único. Ah, mas isso já existe, é o Simples Nacional. Não é. Uma coisa é a arrecadação dos tributos de uma forma única. Outra coisa é um tributo só, único, um único tributo, né? Aí como ele vai ser arrecadado, aí só a legislação pode criar aí a forma de arrecadação. Só vou dar uma conferida se está gravando mesmo, para ver se está tudo certo, se eu não estou falando aqui à toa. Ó, tem 21 minutos, vamos já terminar. Vamos terminar agora. Ó, o que acontece. Então, fica aí, qualquer coisa, aperta o pause, né? Volta. Eu dei umas coisas
pontuais, né, essenciais, né, para você entender, e aí volta e assiste de novo, e assiste até mais correndo, né? Assiste correndo. Olha, só para vocês entenderem que até a lei complementar vem até dizendo o que é receita bruta, né? A receita bruta é tudo que ele produz, vende, né? De serviços, bens. Agora preste atenção, olha o caqueado aqui. Tem um título de crédito, por exemplo, duplicata. Já ouviram falar? Duplicata mercantil. É um título de crédito, uma espécie de título de crédito, é uma legislação específica. Aí a gente aplica subsidiariamente o Código Civil, enfim, é uma aula específica para isso. Mas com a nota fiscal, com a duplicata, vem notas fiscais. Né? A duplicata mercantil basicamente a maioria tem duas causas para a duplicata, e tem uma que é a venda de mercadorias, por exemplo. Vai vender, uma distribuidora vai vender por meio de duplicata determinado produto dela, né? E digamos que ultrapasse os 4 milhões e 800 uma duplicata. Ou ele já emitiu várias duplicatas no ano e aí vai bater os 4 milhões e 800 essa duplicata, ou melhor, ultrapassar, né? E aí, como é que faz? Aí, ó, entra o caqueado, que algumas pessoas, contadores devem saber melhor que eu, mas é mais ou menos assim. A duplicata vem junto a ela uma nota fiscal. Preste atenção, duplicata é um título de crédito ou nota fiscal? Não é título de crédito, é mero recibo, né? Recibo perante fisco, né? Aí a nota fiscal vem junto com a duplicata, né? Olha só, observe, o cara vai pagar a duplicata e tem uma nota fiscal junto tal, para poder o cara verificar quais são os produtos que ele está recebendo, tal, quantidade, valor e tal, sabe? Aí beleza, essa nota fiscal que vai para o fisco, a duplicata não, a duplicata é só para ele garantir o crédito, porque o cara ainda vai pagar, né? E ele já emitiu a nota fiscal, beleza? E já recolheu o tributo e tudo. Aí depois ele pega e pega de volta esse dinheiro que ele pagou do tributo por meio da venda do produto. Aí o que acontece? Ele pode ter a possibilidade de ter uma duplicata que ultrapasse esse valor, mas a nota fiscal, né, ele faz com que no final do ano emita uma nota fiscal parcial dessa duplicata e a restante no ano seguinte, para poder ele ficar dentro do enquadramento, ou desse enquadramento, ou do enquadramento de microempresa, porque a alíquota muda, né? O valor que ele vai recolher com o Simples Nacional para cá é um, para cá é outro, né? Uma alíquota para cá, uma alíquota para cá, e aí o que ele quer? Recolher menos, pagar menos. Então ele pega e emite notas fiscais parciais, pode ter duas notas fiscais ou mais notas fiscais para uma duplicata, jurisprudência do STJ, inclusive, tá? Não tem problema nenhum. E aí ele faz esse caqueado para poder se enquadrar e continuar recolhendo como simples naquele ano calendário, digamos que seja lá no final do ano. Aí ele pega e emite uma nota fiscal parcial da duplicata que ultrapasse esse valor de receita bruta. Aí do ano seguinte ele pega e emite a nota fiscal restante, né? Aí pode, não tem problema nenhum. Aí beleza. Essa nota fiscal, quem é contador vai saber até melhor que eu. Dois detalhes importantes. Cooperativa é uma sociedade simples, ela não faz atividade empresarial. Sociedade simples pode ser enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, mas não pode se for cooperativa, salvas de consumo, cooperativa de consumo, cada detalhe importante. E sociedade por ações, por exemplo, o exemplo que eu dei da Ambev, ela não pode ser enquadrada como ME ou EPP. E sociedade por ações, anônima ou comanditas por ações, são espécies de sociedade por ações. Botei uma tabelinha, só observe que o valor ainda está um valor diferente, né? Para a EPP, hoje nós estamos em 4 milhões e 800, antes já era 3 milhões e 600, né? Aí deve estar também diferente para MEI, porque MEI, no artigo 18A, sempre lembrando que esse A aqui, lembrando que eu estou dando aula para uma graduação, tem algumas coisas que eu preciso dizer que para o aluno de graduação. Esse Azinho aqui significa que o artigo 18 já tinha, e aí acrescentaram
algo a mais após o artigo 18. Para não ter que reformular todos os artigos, renumerar todos os artigos, eles colocam acrescenta a letra A. E tem vários outros dispositivos 18A, B e C. Aí beleza. Microempreendedor individual, terceira espécie que o cara pode se enquadrar. Só que tem um detalhe. Percebam, individual aqui não é à toa. É individual menos a Eireli. Lembrando, a Eireli faz uma atividade empresarial de maneira individual. É só um proprietário, é só um dono. É só um CPF, um CNPJ dono de uma Eireli, né? E aí o que acontece? Quem pode ser enquadrado como MEI? A alíquota ainda é menor ainda, se eu não estiver enganado, sei lá, eu acho que é abaixo de R$100 ou R$50 paga de simples aqui, é pouco, né? E aí para o cara ser enquadrado, ele pode ser, como o nome já indica, ele pode ser empresário individual, aí a legislação no parágrafo 1º, considera-se meio um empresário individual dentro do 966. E é claro, 966 ele não exige que para ser considerado alguém empresário, ele tenha que ter uma formalidade junto a uma criação do CNPJ. Não existe. Mas para ele se enquadrar aqui no Simples Nacional, não tem nexo ele ser um empresário informal, sem registro, sem nenhum registro, vir junto à Receita e pedir, porque para a Receita ele nem existe. Então ele precisa se cadastrar, ser um empresário formal individual, empresário individual formal regular, e dentro do artigo 966. Percebam, dentro do artigo 966, caput, porque o parágrafo único fala quem não é empresário, quem está excluído da atividade empresarial, né? Por exemplo, né? Uma sociedade simples pode ser, beleza, sociedade simples pode. Quem pode ser sociedade simples? Advogado, eles se unem a um outro advogado, e aí eles formam uma sociedade simples. Mas advogado, de acordo com a legislação lá específica para os advogados, ele permite-se uma sociedade unipessoal de advogado, uma sociedade formada por um só, uma coisa, só uma pessoa. É um negócio estranho, mas existe, né? Foi criado pela legislação, pelo legislador. E aí, esse cara é um só, mas ele não existe. Mas ele não será, não poderá ser empresário individual, né? E o empreendedor rural, né? Claro, também o cara que é formal, né? O cara que é formal, ele se constituiu de alguma forma, né? E criou uma pessoa, ele sendo empreendedor rural, desde que tenha receita de até 81 mil no ano calendário, ele poderá ser enquadrado como microempreendedor individual. Inclusive, ele poderá também ser enquadrado, se ele de repente vira um empresário rural, pode ser enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte. Foi longo o vídeo, mas foi legal. Foi só uma conversa para a gente descontrair, e a gente grava mais um vídeo daqui a pouco falando mais sobre direito empresarial. Lembre-se, paz, amor, calma, vamos conseguir passar por todos os desafios que aparecerem na nossa vida. Beijos e forte abraço, boa noite. Uma sociedade unipessoal de advogado, uma sociedade formada por um só, uma coisa, só uma pessoa. Não é um negócio estranho, mas existe, né? Foi criado pela legislação, pelo legislador. E aí, esse cara é um só, mas ele não será, não poderá ser empresário individual, né? E o empreendedor rural, né? Claro, também o cara que é formal, né? O cara que é formal, ele se constituiu de alguma forma, né? E criou uma pessoa, ele sendo empreendedor rural, desde que tenha receita de até 81 mil no ano calendário, ele poderá ser enquadrado como microempreendedor individual. Inclusive, ele poderá também ser enquadrado
se ele de repente vira um empresário rural, pode ser enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte. Foi longo o vídeo, mas foi legal, foi só uma conversa para a gente descontrair, e a gente grava mais um vídeo daqui a pouco falando mais sobre direito empresarial. Lembre-se, paz, amor, calma, vamos conseguir passar por todos os desafios que aparecerem na nossa vida. Beijos e forte abraço, boa noite.